Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, ainda dentro do módulo Qualidade no Atendimento ao Cliente Telefônico. Inclusive, essa é a última aula, né, do nosso tema. Então, especificamente hoje, a gente vai falar sobre apresentação pessoal, postura, sobre etiqueta profissional, né? De certo modo, a gente já foi falando sobre isso na aula anterior e agora a gente vai se aprofundar, falar mais sobre isso. Vocês vão ver o quanto é importante, o quanto faz diferença no atendimento. E vamos falar também sobre atendimento presencial e atendimento telefônico, para que aí nas próximas videoaulas a gente vá avançando para os outros temas do módulo de integração. Então eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai dar início ao assunto. Não se esqueça, né, de pegar lá a sua apostila, tem um campo lá específico que você pode ir anotando, né? Pausa a aula, anota o que achou interessante, o que ficou em dúvida, né? Aproveita realmente aí o conteúdo. Então, de cara, a gente já vai começar falando sobre a apresentação pessoal. Eu sempre costumo dizer assim, que a apresentação pessoal, ela demonstra a tua marca. Ela é o teu marketing pessoal. Então, por isso, a gente precisa cuidar muito disso, né? O que as pessoas estão pensando sobre mim a partir da minha apresentação pessoal? Que marca que eu estou deixando, né? Qual é a percepção que eu estou passando? Então, isso é imprescindível no ambiente de trabalho. Você vai falar, né? Você vai atender, você vai se comunicar, se relacionar com diferentes pessoas que estão envolvidas ali com a empresa. Fornecedores, os colegas de trabalho, os clientes, né? Sócios, investidores, enfim, várias pessoas diferentes que pertencem ali ao ambiente empresarial. E em cada relacionamento, em cada comunicação, em cada atendimento, você está deixando a tua marca, né? Você está passando isso a partir da tua apresentação pessoal. Por isso, precisa prestar muita atenção quanto a isso, né? Que marca que você quer passar? Né? Que marketing pessoal que você quer fazer? Você quer demonstrar que você é um jovem aprendiz educado, responsável, atencioso, determinado, comprometido ali com a organização? Ou não, tua apresentação pessoal está demonstrando que você é desleixado, né, despreocupado, né, não é muito responsável. Então, assim, os pequenos detalhes que a gente vai ver do que se trata a apresentação pessoal, nesses pequenos detalhes vai formando a opinião das pessoas, né, sobre nós. Então, imagina lá no atendimento ao cliente. Você quer passar a melhor imagem possível, inclusive porque você está representando uma empresa. Então, além de você passar a tua imagem como profissional, você também está passando a imagem da empresa. É uma dupla responsabilidade. Então, você quer que a partir da tua apresentação pessoal, né, isso seja feito, essa imagem aí seja passada da melhor forma possível. E o que faz parte da apresentação pessoal? Eu trouxe alguns itens. Vocês vão ver que não tem nada ali que seja confuso, difícil, né, que seja alguma coisa que você não pode fazer. Tudo muito simples, que basta você ter atenção e cuidado. Então, primeiro item ali, coloquei logo de cara, higiene pessoal. Então, vocês podem pensar, nossa, professora, você vai falar sobre isso? Tem que falar sobre isso. A nossa higiene pessoal fala muito sobre nós. Vai fazer total diferença no atendimento ao cliente. Então, eu estou de banho tomado, o cuidado que eu tenho com as minhas unhas. As unhas precisam estar bem cortadas, bem cuidadas e limpas. Principalmente quem cuida de atendimento ao cliente. As meninas que gostam de esmaltar as unhas não tem problema, mas o esmalte tem que estar ok. O esmalte começou a sair, começou a ter aquelas falhas, eu tenho que tirar e pintar de novo ou deixar sem. Mas não ficar pela metade. Então eu preciso cuidar, né? Algumas pessoas gostam de unha comprida, tudo bem, desde que bem cuidada, desde que não esteja atrapalhando o teu desempenho.
né? Às vezes você não consegue nem digitar lá no computador pelo tamanho da unha. Então isso se torna prejudicial. Então você tem que ter esses cuidados de higiene para que esteja ali um equilíbrio e que te permita viver bem em sociedade, né? Que permita você se relacionar bem com os outros. Então, como é que tá o meu cabelo? Tá limpo, né? Pelo menos bem penteado, arrumado. Os meninos têm que ter um cuidado com a barba, né? Tem alguns locais que permitem, né? Que não vê problema nenhum em a pessoa ter barba, mas desde que esteja bem aparada, limpa. Então, eu preciso cuidar da minha higiene pessoal. Uma coisa que entra aqui é o perfume. Eu posso usar o perfume, claro, sem problema nenhum, desde que de uma forma ali, né, que exista um equilíbrio, que eu não vá prejudicar o ambiente, né? Imagina, você não trabalha sozinho, você está num ambiente que tem muitas pessoas. Se todas as pessoas inventarem de passar o perfume, né, que fique um cheiro muito acentuado, ninguém vai conseguir ficar naquele ambiente. Então, eu tenho que passar algo ali, né, dentro de um equilíbrio. Então, a higiene pessoal, ela não é algo só para nós, é algo para que a gente possa conviver com os outros. Então, eu preciso cuidar da minha higiene, né? Em todos os quesitos. Tudo que a gente aprende desde criança em casa, a gente tem que praticar. As roupas, eu tenho que ter um cuidado muito grande com roupa. Ambiente profissional não é lugar para decote, roupa transparente, roupa muito justa, né? Roupa que marque muito o corpo, roupa curta. Não é. E tem mais uma coisa, eu preciso conhecer o meu ambiente de trabalho. Porque tem ambiente que é mais formal, que eu vou ter que usar uma roupa um pouco mais formal, determinados tipos de roupas e calçados. Tem outros ambientes que são mais descontraídos, mais despojados, que permitem que eu, né, use determinados tipos de roupas e calçados. Então, isso vocês têm que tomar cuidado. Então, vamos imaginar assim, eu vou trabalhar num escritório lá de advocacia, né, vou ser um jovem aprendiz de um grupo de advogados, o ambiente é muito mais formal. Então, eu preciso ver qual seria a roupa e o calçado adequado para mim ir trabalhar. Agora, se eu for trabalhar num escritório de publicidade e propaganda, é um ambiente muito mais criativo, muito mais despojado. Vai ser muito diferente o tipo de roupa e calçado que eu posso usar lá, do que eu usaria nesse escritório de advocacia. Então, eu tenho que conhecer o meu ambiente, para mim poder me adequar àquele ambiente. E quando a gente fala de roupa, não é roupa de marca, então eu tenho que comprar roupa de marca, eu tenho que gastar o meu salário tudo em roupa, não é isso. Eu não posso repetir roupa, não tem nada a ver com isso. O que é o cuidado com a roupa? Ela tá limpa, ela tá bem passada e ela estará adequada ao meu ambiente de trabalho. A roupa, ela não pode chamar mais atenção do que eu tenho para falar com o meu cliente. Dependendo da roupa que você coloque, prejudica o teu atendimento porque a roupa é muito chamativa, o cliente não consegue prestar atenção no que você está falando. Então eu tenho que cuidar. A roupa vai fazer total diferença nessa tua apresentação pessoal. Os calçados, mesma coisa, eu tenho que ver se o calçado é adequado para o meu ambiente de trabalho. Né? Então, se eu trabalho na construção civil, eu tenho que visitar uma obra, meu calçado tem que ser fechado, protegido, eu não posso ir de rasteirinha, de salto. Né? Se eu tenho que trabalhar num ambiente que pede, né, determinados calçados ali, por exemplo, para as meninas que usem salto, né, estimulem o uso do salto, tem que ser um salto confortável. Né? Se você vai ficar muito tempo de pé, tem que ser algo que permita que você fique de pé, que você possa caminhar tranquilamente. Então, eu preciso cuidar que o calçado também esteja limpo, seja confortável e adequado ao ambiente de trabalho. O uniforme, né? Então, tem algumas empresas, quando você entra, você já recebe as instruções e o uniforme para que sejam usados. Pode ser que seja para ser usado todo dia ou em determinadas situações. Você tem que cuidar do teu uniforme, tem que estar limpo, tem que estar bem passado, né? Você tem que respeitar essa determinação, né? Se for obrigatório o uso do uniforme, tem que respeitar.
Tem que cuidar dos acessórios. Eu posso usar brinco, colar, pulseira, anel? Claro, sem problema algum. Desde que eu encontre aquele equilíbrio, né? Desde que eu veja qual é o ambiente que eu trabalho e o que daria certo. Né? Então, eu não vou colocar um brinco ou um colar muito grande, muito chamativo, que seria melhor para uma ocasião lá da vida pessoal, uma festa, né? Algo que fosse à noite, um compromisso, né? À noite. Então, eu preciso cuidar. Os meninos gostam de usar gorro, boné, né? Não tem problema nenhum. Desde que você chegue no trabalho e tire, se for o caso, né, do ambiente não permitir. Se o ambiente permitir, não vejo problema nenhum. Mas você precisa conhecer esse ambiente. Como é que você vai conhecer? Quando você tem o treinamento, já é passado, né, ali nos primeiros dias de trabalho, já é passado pela empresa algumas orientações quanto a isso. Você também pode usar de modelo, né, as pessoas que têm uma gerência ali, que tem uma liderança na empresa, né? Então você, como jovem aprendiz, pode dar uma olhada como é que é a apresentação pessoal, né, do teu líder ali, do teu monitor. Se isso já não tiver muito bem especificado lá no regimento interno, né? E se tiver dúvida, pergunta, mas para que você tenha aí a melhor apresentação pessoal possível. Né? Nunca, então, pessoal, a minha roupa, o meu calçado, os meus acessórios podem chamar mais atenção do que eu tenho para falar com o meu cliente. Por isso que eu tenho que achar um equilíbrio, ter um cuidado. Né? Eu trouxe ali crachá de identificação. Então, tem algumas empresas, né, que o crachá de identificação faz parte da apresentação pessoal. Né? E aí a própria organização, né, a própria empresa vai te fornecer, você tem que usar e cuidar, né, zelar ali do teu crachá. E EPI, equipamento de proteção individual. Isso faz parte da apresentação pessoal também. Se você trabalha numa atividade que é obrigatório o uso do EPI, você tem que usar. Mesmo que você ache que não combine, que estraga o teu look, não importa. Né? Se você usa o EPI, além de você estar seguro, protegido, mostra dentro da tua apresentação pessoal que você respeita as normas da empresa, né? Que você segue as determinações para que fique um ambiente mais seguro para todos. Então, nós precisamos cuidar dessa apresentação pessoal, principalmente no ambiente profissional, porque é um ambiente onde as pessoas, né, vão estar muitas vezes julgando isso, visualizando isso, e que vai fazer total diferença no teu atendimento ao cliente. Né? Então, que marca que você quer deixar para o teu cliente enquanto profissional? E aí lembrar que você também está passando uma marca, né, perante a empresa que você trabalha. De encontro à questão da apresentação pessoal, nós temos a postura profissional. Então, ela vem de encontro, né? Também vai, então, aí fazer parte, né, do que você está querendo passar para o outro. A postura, ela pode ser entendida como a junção de todos os aspectos relacionados com a nossa expressão corporal, na sua totalidade, e nossa condição emocional. Vocês já devem, talvez, ter ouvido a seguinte frase, que o corpo fala. E realmente, muitas vezes a gente passa uma determinada informação a partir da postura do nosso corpo, da nossa expressão facial, do tom da nossa voz. Então, isso é postura profissional. Eu preciso cuidar. Quando eu estou falando com uma pessoa, eu tenho que cuidar para que a minha expressão no rosto demonstre aquilo que eu estou falando, não seja contraditória. Eu tenho que cuidar a forma com que eu sento lá na empresa. Essa postura, além de ter uma questão de saúde, né, uma questão ergonômica, tem uma questão de realmente você trazer uma informação. Né? De repente, o jeito que você está sentado demonstra que você está nem aí para o teu trabalho, né? Que você acha aquilo tudo muito chato, que você não está prestando atenção no que você está fazendo. Então, cuidado, a postura do teu corpo, a expressão do teu rosto, o tom da tua voz, ele vai de encontro à tua apresentação pessoal e de encontro com o que você está falando. Então, cuidado para que essa postura também traga algo positivo e não algo que te prejudique. A gente tem que buscar uma postura de abertura, principalmente com o cliente.
né? Então, o que é essa postura de abertura? Caracteriza-se por um profissional que está sempre disponível para atender e interagir com o cliente. Para o cliente, passamos sentimentos positivos, né, como receptividade, acolhimento, respeito, segurança e afetividade. Então, quando você está fazendo atendimento ao cliente, né, ele espera, né, esses sentimentos, ele quer se sentir importante, acolhido, né, que você está dando a devida atenção para ele. Então, a gente tem que cuidar para que a gente tenha essa postura de abertura, né, para que a postura do nosso corpo, a expressão do nosso rosto, o tom da nossa voz estejam indicando para ele, né, essa receptividade, esse acolhimento. Então, precisa cuidar disso. Não é só o que eu falo, as palavras que estão saindo da minha boca. É todo esse conjunto. Ter sintonia entre o que eu falo e a minha expressão corporal, né? Que eu acabei de falar isso. Caracteriza-se pela existência de uma unidade entre o que dizemos e o que expressamos pelo nosso corpo. Então, cuida. Às vezes você está falando uma coisa e a tua expressão do rosto está dizendo outra. O teu corpo em si está dizendo outra coisa. E aí deixa a pessoa confusa, né? Não traz um melhor atendimento. Então, você tem que ter uma sintonia, o que você fala e o que você expressa através do teu corpo. Cuida da expressão facial, né? Caracteriza-se pelo estado emocional. Traduzem-se na expressão da face e dos sentimentos do profissional no momento do atendimento. De repente, a expressão facial que você está tendo, né? Logo de cara, o cliente chegou lá no estabelecimento, olhou para você e pela tua expressão facial, ele já acha que você é uma pessoa que está mal-humorada, uma pessoa que não demonstrou confiança, e ele já vai ali, né, de uma forma meio negativa, meio receosa para o teu atendimento. Então, cuida para que essa expressão facial seja a melhor possível desde o início. Traga sentimentos e emoções boas, né, que propicia aí um bom atendimento ao cliente. Então, aqui dentro da postura profissional, nós temos a questão do olhar, da aproximação, do sorriso, do tom de voz. Então, tudo isso, né, vai fazer aí com que você tenha uma postura adequada. Então, o olhar, quando você está conversando com a pessoa, é tão importante você olhar nos olhos, mostrar que você está prestando atenção, que o teu foco está ali. Isso é uma postura boa, né? A aproximação, né? Então, cumprimentar, perguntar como é que está, né? Pedir que a pessoa fale primeiro, né? Então, mostrar que essa aproximação é receptiva, é de acolhimento. Cuidar do sorriso. Não é que você tem que estar sorrindo à toa, mas você tem que estar com um ar de sorriso, né? Para que a pessoa veja que você está interessado ali, né? Você gosta do que você faz. Cuidado com o tom de voz, né? Nem muito alto, nem muito baixo, nem muito rápido, nem muito devagar, né? Num equilíbrio ali para que proporcione uma boa comunicação. A etiqueta profissional, né? Ela vem de encontro ao que eu acabei de falar sobre apresentação pessoal e sobre postura profissional. Então, a etiqueta, ela nada mais é do que o domínio das boas maneiras e dos bons costumes dentro do ambiente de trabalho, de modo a sabermos se comportar nesse ambiente, se relacionar com todas as pessoas envolvidas na empresa. Então, isso é etiqueta, né? Ela te proporciona ali boas maneiras, bons costumes que você deve cuidar para executar dentro do teu ambiente profissional, para que aí você tenha um bom atendimento, um bom relacionamento, seja com quem for. A etiqueta profissional, ela tem que estar dentro da cultura organizacional, tem que estar dentro do código de ética e conduta da empresa, dentro do regimento interno. Então tem que estar claro, né, para as pessoas qual essas bases de boas maneiras e costumes. Só que muitas vezes, se isso não estiver claro, não estiver escrito, nós temos que ter um bom senso também, né? Então nós temos que saber dividir. O ambiente profissional é muito diferente, né, dos comportamentos e atitudes que eu posso ter lá na minha vida pessoal, né, com os meus amigos, com a minha família. Então eu tenho que cuidar, né, para ter essa etiqueta,
para ter o domínio desses bons costumes, porque vão me trazer bons resultados e bons resultados para a empresa. Né? Então vejam ali alguns itens, ok, que fazem parte dessa etiqueta profissional. Então a pontualidade deve ser o ponto de honra no ambiente de trabalho. Assumindo um compromisso, este deve se tornar sua responsabilidade. Então organize-se para chegar na hora todos os dias e para cumprir os prazos propostos. Isso é uma questão de etiqueta, além de ser uma questão de responsabilidade. Você assumiu um compromisso, você tem um horário a ser cumprido, você tem metas, datas para entregar suas atividades. A vestimenta diz muito para as outras pessoas, né? Assim é recomendável roupas discretas. Decotes e cores berrantes devem ser evitados, né? Tome cuidado com a higiene pessoal. O ditado da primeira impressão é a que fica deve ser levado a sério. Saiba ouvir e falar na hora certa, mas só estenda a mão se o interlocutor o fizer primeiro. Só sente, né, se for convidado por ele. Se comunique corretamente com as pessoas. Busque olhar nos olhos. Preste atenção no que estão falando. Não se distraia durante a conversa e busque estabelecer diálogo, né? Então foca realmente ali na conversa. Mantenha uma postura correta, né? Evite se sentar de qualquer jeito, jogando o corpo na cadeira, como também, né, não se sentar na beirada da cadeira. Então, senta corretamente, né? Tanto pensando na questão ergonômica, uma questão de conforto, de saúde, mas também da informação que você está passando. A maioria das corporações possui códigos de ética e de conduta a serem seguidos. Então, procure se informar no lugar em que você trabalha, onde pode encontrá-lo e leia com atenção. Seja organizado e demonstre isso. Planeje adequadamente o seu tempo, a sua mesa, né? Mantenha os papéis e arquivos de computador nos devidos locais. Assim, qualquer um da empresa pode localizá-lo. Respeite os colegas e o espaço de trabalho. Cuidado com a utilização de celulares no trabalho. Evite ligações pessoais e, caso elas ocorram, busque ir para um local privado. Busque ter jogo de cintura na hora dos imprevistos e ouça as opiniões dos outros. Muitas vezes, de opiniões divergentes, se chega a um ponto em comum correto. É preciso saber argumentar e também ceder. Então, aqui, ó, nenhum dos pontos que eu passei aqui a gente não tinha discutido antes. Todos a gente já tinha falado de certa forma. Então, tudo que a gente veio conversando também é uma questão de etiqueta. São boas maneiras, bons costumes para o ambiente de trabalho. E vão de encontro aí, então, com a questão, né, da apresentação pessoal e da postura profissional. A etiqueta, né, então, a etiqueta profissional, esses bons costumes e boas maneiras, por que isso existe? Por que é importante? Primeiro, para reduzir conflitos. Então, para você criar um ambiente harmônico, né, um ambiente em que esteja muito clara a forma de se portar, a forma de agir, comportamentos, atitudes esperados. Então, para que você tente ao máximo reduzir conflitos relacionados a isso. Para que você crie compreensão, né, que as pessoas se respeitem mais, queiram aprender umas com as outras, né, e gere aí, então, um sentimento de confiança e de cooperação. Né? Então, é para isso que nós temos uma etiqueta, né, profissional. Reduzir conflitos, criar compreensão e gerar confiança e cooperação. Agora a gente vai começar a falar sobre atendimento presencial e na sequência a gente vai falar sobre atendimento ao telefone, né? Atendimento telefônico. Então, os primeiros segundos do atendimento presencial são fundamentais para se construir uma imagem positiva, né, da organização. Portanto, deve-se cuidar do quê? Expressão do rosto, da voz, dos gestos, da postura e do vocabulário. Então, acabei de falar isso, né?
Vejam, a minha apresentação pessoal e a minha postura profissional tem que estar impecável já no começo do atendimento presencial. Porque eu vou estar passando uma imagem, tanto minha enquanto profissional, quanto a imagem da empresa, é uma dupla responsabilidade. E eu preciso o quê? Conquistar o meu cliente logo de cara. Passar uma imagem positiva nos primeiros momentos. Então, cuida da apresentação pessoal e da postura, porque isso vai fazer parte aqui, né, do atendimento presencial. É importante identificar as necessidades do meu cliente e tratar o assunto ou encaminhar ao responsável pela situação em questão. E como é que eu sei quais são as necessidades do meu cliente? Ouvindo, escutando, tendo escutativa, realmente prestando atenção ao meu cliente, dando a oportunidade para ele falar antes de tudo, né? Prestando atenção no que ele está falando e, se possível, me colocando no lugar dele. Aí realmente eu entendo quais são as necessidades e aí eu vou poder fazer aquele diagnóstico que a gente falou na aula anterior. Ver se eu consigo ajudá-lo ou quem seria a melhor pessoa para atendê-lo. É importante que o usuário seja tratado de forma ética, né, respeitosa, sem diferença de tratamento por sua condição social, físico-cultural. O que a gente está falando aqui? Diversidade. A gente trabalhou alguns conteúdos aí, né, tanto dentro de relações interpessoais, quanto dentro do tema de diversidade cultural brasileira, né, voltada aí para o mundo do trabalho. A gente falou muito sobre ética e sobre a importância, né, de eu valorizar essa diversidade e não querer separar, excluir, né, discriminar. Então, eu tenho que cuidar ali no meu atendimento presencial, eu tenho que usar a ética em todos os atendimentos e eu não posso, de maneira nenhuma, mudar o tratamento porque a pessoa tem uma condição social, física ou cultural diferente da minha, né? Então, cuida disso. E o atendimento telefônico, né? Então, ao telefone, a tendência do ser humano é fantasiar. Então, a mensagem verbal, ela cresce em importância no diálogo telefônico. Tanto a competência nas informações, quanto os sintomas de má vontade, né, de ignorância, de arrogância, multiplica pelo telefone, passando a ter um papel vital na fixação da imagem da empresa. Quando você está atendendo um cliente pelo telefone, né, você tem que talvez ter até mais cuidado do que você teria no presencial, porque o presencial você está cara a cara. A partir da tua apresentação pessoal e da tua postura, o cliente está tendo uma melhor interpretação do que está acontecendo. No atendimento telefônico, ele fantasia. Quantas vezes a gente fala com alguém por telefone que a gente nunca viu? A gente não imagina essa pessoa? Muitas vezes sim, a gente já imagina. E às vezes quando a gente conhece, a gente pensa, nossa, eu imaginei você tão diferente. Porque é algo que é do ser humano. Você não está vendo a pessoa, então você está imaginando. Você está formando uma imagem baseado no que você está ouvindo nessa mensagem verbal. Então, por telefone, você tem que cuidar muito mais ainda para mostrar para o cliente, né, que aquela ligação que ele fez é importante, que a empresa valoriza a ligação, né, essa comunicação que você está tendo. Veja isso daqui, ó. Muitas vezes o telefone estabelece o primeiro contato, né, entre o cliente e a empresa. E esse pode vir a ser o último. Quantas vezes você pesquisou um produto, gostou, ou alguém te falou, e aí quando você liga lá na empresa, né, você é extremamente mal atendido e você pensa, eu não vou nem ir nessa empresa, não vou comprar o produto. Mas seu atendimento telefônico já foi assim? Então é muito importante, muitas vezes o primeiro contato é por telefone ou, né, hoje por outros canais de mensagem, para depois o cliente muitas vezes ir presencialmente. Então eu tenho que ter, né, total respeito pelo atendimento telefônico. Para assegurar uma boa comunicação telefônica, a linguagem é um fator determinante, né? Então, como eu falei, a pessoa não vai estar te vendo,
Então, ela não vai estar vendo a apresentação pessoal e a tua postura. Ela vai focar muito mais no que você está falando, na tua linguagem. O atendente deve saber ouvir o interlocutor para responder às suas demandas de forma cordial, clara e objetiva, transmitindo segurança, compromisso e confiança na mensagem repassada. Então, do mesmo jeito que eu já falei várias vezes do atendimento presencial, você tem que escutar o que a pessoa tem para falar, você tem que realmente ouvir, né, o que o teu cliente precisa, para que aí depois você possa, então, né, apresentar uma solução clara, passar a informação claramente, né, transmitindo segurança, né, criando um relacionamento ali de confiança. Quantas vezes você pesquisou uma empresa na internet, visitou o site, ouviu elogios de amigos, ficou com uma imagem muito positiva, né, do que a empresa oferece ao cliente? Porém, quando precisou de um contato telefônico, veio a decepção. Um péssimo atendimento e ainda ficou sem receber o retorno prometido, que tanto aguardava de sua pergunta, reclamação ou dúvida. Então, eu já tinha falado um pouco sobre isso, né? Eu não posso, através do atendimento telefônico, perder toda a imagem que a pessoa já tinha criado, uma imagem muitas vezes positiva, né? Alguém falou sobre a empresa, alguém elogiou, falou sobre o produto, pesquisou no site, viu nas redes sociais e aí eu perco o cliente no meu atendimento telefônico. Então, o atendimento telefônico ele é importantíssimo, da mesma forma que o presencial. Eu não posso dar menos importância. Aqui, ó, tem algumas dicas, tá? Inclusive que né, se vocês forem pesquisar, são as dicas mais recorrentes que nós temos, né, quanto ao atendimento telefônico. Primeiro, atender rapidamente a chamada. É muito chato o cliente ligar e ficar esperando lá, toca o telefone, e aí, né, alguém vai atender ou nem atende. Então, você tem que ter uma estrutura para que você consiga atender rapidamente o telefone. Se isso é tua responsabilidade, tocou o telefone, tem que atender, né? E aí, inclusive, se você tiver em outra ligação, né, você pede ali 1 minuto para a pessoa com que você está falando, para que você possa atender a outra ligação, deixar em espera ou anotar para você ligar na sequência, né? Mas você não pode deixar aí a pessoa sem uma resposta. Identificar a empresa ou setor seguindo, né, de sua identificação e saudações. Você jamais vai atender o telefone e vai falar alô, né? Pois não. Quem é? Se você quiser atender o teu telefone particular assim, o problema é teu. Na empresa não, né? Você tem que falar lá bom dia, boa tarde, boa noite, o nome da empresa, o nome do setor, o seu nome, né, em que posso ajudá-lo. Tem que ter uma identificação padrão. Você tem que lembrar que você está representando a tua parte profissional e a empresa. A pessoa que liga, ela quer saber se ela ligou no lugar certo, né? Se realmente é na empresa que ela desejava falar, no setor que ela desejava falar. Então, tem que cuidar com essa identificação. Ouvir com atenção para compreender a solicitação do cliente, né? Se você não prestar atenção no que o cliente está falando, ficar mexendo no computador, né? Mexendo num outro documento, olhando o que está acontecendo ao redor, você não vai conseguir saber o que ele está precisando, né? Você vai falar ali algo que vai deixar ele estressado, porque vai perceber que você não está prestando atenção, né? Você vai perguntar uma coisa que ele já falou, então vai dificultar a comunicação. Então, atender o telefone, foca no telefone. Depois você volta para as outras atividades. Tratar a solicitação ou direcionar a ligação para o setor competente, né? Então, você atendeu o telefone, não é no teu setor, você vai passar para o outro. Só que não é simplesmente passar lá para o outro e desligar. A outra pessoa que atenda e se vire com a situação. Não é assim que funciona. Então, eu sou aqui do Recursos Humanos, mas o cliente está precisando falar lá no financeiro, ele ligou no ramal errado. Então, eu vou explicar para ele que eu vou estar passando a ligação para o financeiro para ele aguardar na linha. Você passa no financeiro e você vai explicar para o seu colega de trabalho lá do setor financeiro quem é o cliente, já explicar o que ele está precisando
E aí você vai desligar, porque você tem a certeza de que alguém vai atendê-lo. Porque o que acontece? E se você passar a ligação lá no financeiro e não tiver ninguém no setor, ninguém atender? O cliente vai ficar chateado, né? Então você tem que ver se realmente o cliente teve esse respaldo, esse atendimento. Usar a empatia sem perder o profissionalismo, né? Então evitar expressões como meu bem, meu amor, coração, querido, né? Às vezes você acha que se você usar, né, dessas palavras que indicam amizade, né, uma certa intimidade, a pessoa vai se sentir bem, mas isso faz com que perca o profissionalismo. Então evita, deixa para usar essas expressões na tua vida pessoal. O uso correto da língua portuguesa, o tom de voz, uma boa dicção, né? Conseguir pronunciar bem as palavras, asseguram aí uma boa comunicação telefônica. Então, fala devagar no telefone, com tom de voz, né? Bom, que a pessoa consiga escutar bem. Deixa de lado, né? Gírias, deixa de lado o gerundismo, que vocês vão ver lá na apostila. Então, usa a língua portuguesa de uma forma simples e correta, né? Não precisa colocar aí termos que o cliente não vai entender. Então, procura ser o mais claro possível. Nunca digite enquanto fala ao telefone, né? E evite fazer barulho ao redor que possa prejudicar a conversa com o cliente. Então, se você está no telefone e você vai precisar pesquisar alguma coisa no computador, você tem que falar isso para o cliente, né? Olha, só um minutinho, eu vou pesquisar aqui no nosso sistema e já lhe falo. Para que ele saiba que esse barulho que talvez ele escute de alguém mexendo no computador é porque você está procurando algo para ele. E não porque você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo e ele não está tendo a devida atenção, né? Então, cuida disso. Né? Se você está falando com o cliente, foca ali, depois você faz outra atividade. Se precisar mexer em alguma coisa que seja dar aquele atendimento, comunica. Evite comer, beber, mascar chicletes, chupar bala enquanto fala o telefone. Eu acho que isso nem precisava ser falado, mas acontece muito. Primeiro, gente, chicletes não é para ambiente de trabalho. Deixa para mascar chicletes na tua vida pessoal. Ou então, se você for mascar chicletes dentro da empresa, nunca quando você precisa falar com alguém, seja presencialmente ou por telefone. Né? Eu já vi muito atendimento em que você não consegue prestar atenção no que a pessoa está falando, só nos chicletes que ela está mascando. Então, cuida. Né? Se você tá ali num tempo, né, que você pode fazer ali um lanche, o melhor seria ir para um ambiente específico, né? Para que não corra o risco de você estar ali comendo, precisa ir correndo tudo atender o telefone. Então, cuida. Né? Outra coisa que é importante, se você está espirrando, tossindo, né? Pede licença um minuto do telefone, tapa o telefone, para que a pessoa não escute outros barulhos que não tem nada a ver com o atendimento. Se você combinar um dia e horário para retornar a ligação, faça-o conforme combinado. Ou caso haja algum imprevisto, avise ao cliente, né? Você tem que cumprir o que prometeu. Se você atendeu um cliente e combinou, olha, amanhã até tal horário, eu retorno a ligação para passar uma posição sobre esse assunto. Se você porventura não conseguiu achar a informação ainda, é melhor você ligar para o cliente e falar, olha, eu tinha combinado que ia te passar a resposta até esse horário, mas eu ainda não consegui encontrar a solução ideal. Então eu vou pedir, né, que aguarde mais um tempo. Amanhã eu volto a ligar. Né? Mas combina e cumpre. Não deixa a pessoa sem entender o que está acontecendo. Se a ligação for feita para um celular, sempre inicie a conversa perguntando se a pessoa está disponível para atender a sua chamada. É terrível quando você atende o celular, né? Você não poderia ter uma conversa longa naquele momento e a pessoa vai falando, né? E aí o cliente interrompe, olha, no momento eu não posso conversar sobre isso. E você já foi despejando todo o assunto em cima, né? Então, isso deixa um atendimento ali muito desorganizado, fica uma situação muito chata. Então, é melhor você, se você está ligando para um celular, perguntar se a pessoa poderia estar disponível para conversar, né, sobre determinado assunto, inclusive dizer, olha, né, em tantos minutinhos a gente consegue conversar. E aí sim, se a pessoa
puder falar, você continua o atendimento. Se não puder, você vai ligar no momento, né, que combinar que seja o momento melhor. Então, a gente falou sobre atendimento presencial, a gente falou rapidinho ali, porque em todas as outras aulas a gente já veio falando sobre isso, né? Então, nas 2 aulas anteriores que eram desse assunto, a gente já veio tratando. E no atendimento telefônico, a gente vai usar tudo que a gente já trabalhou e mais essas dicas aqui, ok? E agora, como é que eu lido, né? Como lidar com as reclamações do cliente? Então, tem alguns passo a passos ali que a gente pode trabalhar para poder transformar uma reclamação, algo que o cliente está chateado, depois num resultado positivo, né? Para que eu consiga resolver a situação e o cliente volte a ficar satisfeito. Então, atenda o cliente com cordialidade e espontaneidade. Então, não é porque o cliente está reclamando de uma situação que você não tenha que ser respeitoso, tenha que ter empatia, né? Tenha que prestar atenção no que ele está falando. Então, tudo que a gente já falou tem que usar, seja ali num atendimento, né, para você vender, oferecer, passar uma informação, ou seja, por causa de uma reclamação. 2, não use justificativa se você ainda não tem todas as informações. Muito chato você ir se justificando, criando ali justificativas no momento, sendo que você nem se aprofundou para saber o que realmente aconteceu. Então, é melhor você buscar as respostas antes de falar algo que não é verdadeiro. Número 3, escute com total atenção, né, o que o cliente tem a dizer. Não interrompa. Pode ser que o cliente esteja muito nervoso, irritado, mal-humorado. Você tem que escutar com atenção. Escuta tudo para que depois você possa reverter a situação. Com muita paciência, muito respeito, você possa, né, devolver tudo que o cliente está reclamando. Você possa achar soluções e falar com ele de uma forma que até ele, né, mude a sua posição ali, né, fale de uma forma diferente na sequência. 4, anote todas as reclamações. Anota, né? É por telefone, anota, senão depois você esquece, não lembra direito o que foi falado. E é importante ter, inclusive, um controle das reclamações para poder ir identificando os problemas que estão ocorrendo muito, né? Que estão ali acontecendo de forma recorrente e poder mudar as situações, fazer plano de ação para corrigir na fonte do problema para que essas reclamações deixem de acontecer. 5, né? Comprometa-se a analisar todos os dados para lhe dar uma resposta. Então, não queira nesse momento já ali de prontidão já dar uma resposta. É melhor você mostrar para o cliente que você vai pesquisar a fundo, vai identificar para poder ajudá-lo. Então, cuidado aqui para que a pressa, né, para que você queira resolver rapidamente, talvez não dê certo. Número 6, marque um prazo para apresentar uma solução ao problema. Então, combine, olha, daqui tantos dias, daqui tantas horas eu vou lhe apresentar a solução. Né? E cumpra, né? Cumpra com isso. Não, se você tiver qualquer problema que você não possa cumprir o prazo, informe o cliente e prorrogue esse prazo, mas não deixe ele sem saber o que está acontecendo. O 7, caso não possa resolver o problema, encaminhe para o setor ou pessoa responsável. Se você identificar que é algo que está acima da tua competência, né, acima do teu poder ali do setor, encaminha para a pessoa responsável. Né? Mas cuidado com esse encaminhamento, não é simplesmente jogar o cliente para outro setor. É apresentar lá para outro setor o problema e deixar o cliente, né, uma confiança de que ele está tendo ali um determinado respeito, né, com ele, né, que está acontecendo uma preocupação para que essa reclamação seja atendida e não um ping-pong, um joga para o outro. Cumpra o prazo estabelecido, né, então eu acabei já falando disso. Apresente a resposta usando fatos e dados, né, que justifiquem a tomada de decisão. Então, mostre o porquê que vai ser feito de determinada forma. Agradeça o contato e diga que a empresa faz questão de solucionar dúvidas ou problemas dos seus clientes. Né, que faz parte da cultura da empresa que o cliente esteja satisfeito. Então, que a empresa saiba dos problemas, saiba das críticas e busque
soluções. E o que acontece no relacionamento da empresa, né, com o seu consumidor, com o seu cliente? Hoje existe o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. É ele que regulamenta, ele que normatiza os direitos e deveres de cada parte, né? Os direitos e deveres do consumidor e os direitos e deveres de quem está fornecendo para o consumidor um produto ou serviço, né? Então seria a empresa ali. Então, quando nós vamos criar uma forma de atendimento ao cliente, né, que seja específica, lembrando, específica ao meu mercado consumidor, as necessidades e satisfações do meu cliente. Quando eu for formatar a forma de atender o meu cliente, é muito importante eu conhecer, né, essa lei, essa diretriz aí referente à defesa do consumidor, porque aí tem algumas coisas que eu até tenho que fazer, né, por uma questão legal, uma questão normativa, e não só para satisfazer o meu cliente. Então, eu tenho que cuidar da parte legal também, né, para que o atendimento ao cliente esteja dentro, de acordo com os direitos e deveres estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Ok? Então, a empresa tem que conhecer isso, tem que colocar isso dentro das suas ações e treinar todos os funcionários, né, dentro dessa normativa também. Ok? Pessoal, então assim a gente encerra, né, nossa última aula gravada aqui sobre qualidade no atendimento ao cliente telefônico. Então a gente de certa forma falou de, né, de cada ponto que a gente precisa prestar atenção, cada conhecimento, habilidade e atitude que a gente precisa desenvolver, precisa aprimorar. Eu sempre falo assim que você tem que fazer tudo que você faz com muito carinho. Então, se você está numa área de atendimento, você vai prestar atendimento, né, para o cliente externo ou para outras pessoas que se relacionam com a organização, se dedica nessa atividade, né? Aprende a fundo ali sobre, né, a tua área de trabalho para que te dê autoconfiança, né? Desenvolve os conhecimentos, habilidades, principalmente as atitudes corretas, para que você possa aí proporcionar um ótimo atendimento tanto para você quanto para a pessoa que está recebendo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Volta lá para a apostila, tem conteúdo complementar, tem atividade, né, para que vocês saibam aí muita coisa interessante e importante, né, sobre qualidade no atendimento ao cliente telefônico. Ok? Bons estudos e até mais!